Boa tarde a todos, este é o canal Tratamento de Efluentes com mais um vídeo sobre este excelente e fascinante assunto que é o tratamento de efluentes industriais. Estou aproveitando agora o intervalo no meu trabalho e o tempo está querendo fazer uma chuva, a temperatura está mais ou menos agradável. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Conforme prometido no anterior, eu vou comentar alguma coisa com vocês sobre os métodos de tratamento de efluentes. Quando eu fiz o vídeo passado, eu falei que eu ia tratar de um assunto muito interessante para aqueles que estudaram química industrial ou engenharia química, que são as operações unitárias. Tá? Então, o que são as operações unitárias, afinal? São todo o tipo de operações realizados na indústria, de uma maneira geral, e o tratamento de efluentes também é uma atividade industrial, pode ser assim considerado, né? Onde nós vamos utilizar as mesmas leis da física, as mesmas regras da física nesse tipo de operação. Em verdade, a gente faz uma pequena diferenciação entre operações unitárias e processos unitários. As operações unitárias, né, e os processos estão dentro das operações, mas vamos pensar assim, quando a gente fala em operações unitárias, geralmente envolve apenas transformações ou eventos ou fenômenos físicos, que não alteram a estrutura da matéria, né? E as operações unitárias, nós podemos ter fenômenos ou processos químicos também incluídos, além dos físicos, e ou biológicos, tá? Depois eu vou detalhar um pouquinho mais essa questão dos processos unitários físicos e químicos e biológicos. Em alguns casos, até a gente também trabalha no tratamento de efluente falando em essas operações unitárias, chamando elas de tratamentos. Então, a gente fala em tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e tratamento terciário. Na verdade, são diversas operações que eu estou fazendo aí para tratar o meu efluente. No primeiro caso, o tratamento preliminar, aí eu vou trabalhar mais com operações unitárias mesmo, que seria gradeamento, peneiramento, sedimentação, etc. Fenômenos físicos de separação. No tratamento primário, geralmente a gente vai trabalhar com fenômenos com tratamentos químicos, tá? Com processos químicos de tratamento, que seja neutralização, decantação, flotação, sedimentação, ou seja, eu vou ter adição de produtos químicos para fazer essa operação. Então, seria considerado uma operação unitária química. O tratamento secundário, geralmente nós vamos utilizar fenômenos biológicos, né? Esses fenômenos podem ser anaeróbios ou aeróbios, onde nós vamos utilizar micro-organismos para fazer o tratamento do efluente. Então aí eu tenho operações unitárias biológicas. E há um terceiro tipo, que seria o tratamento terciário, que seria o polimento, digamos assim, do efluente, que pode ser uma mescla de tudo isso. Eu posso desde ter uma operação unitária avançada, como uma filtração, né, ou uma passagem por uma membrana por osmose ou ultrafiltração, que seria uma operação física, uma operação unitária física. Eu posso também ter fenômenos, operações unitárias químicas. Por exemplo, eu posso fazer uma oxidação posterior, ou uma remoção química de cor, ou uma adição de ozônio, etc. e tal. E nós temos também a possibilidade de ter um tratamento terciário utilizando operações biológicas, por exemplo, uma lagoa de maturação ou uma lagoa final de polimento, né, que faria parte do tratamento terciário. Muito bem. Começando pela parte das operações unitárias, ou seja, os tratamentos físicos. Nesse caso, nos tratamentos físicos, que seriam os tratamentos preliminares no tratamento de efluente, onde eu vou usar operações unitárias que são fenômenos físicos, eu posso trabalhar, por exemplo, geralmente vai ser separação de fases, ou separar fases sólidas da líquida, ou duas fases líquidas, ou então fazer uma separação por atração física, tá?
Então, por exemplo, nós temos na parte da separação de fases, que seria o tratamento preliminar, nós temos, por exemplo, o gradeamento, ou o gradeamento. O que é um gradeamento? Nada mais é que utilizar grades de espessuras variáveis, dependendo do que a gente quer reter, para que quando o efluente passe por esse sistema de grades, eu retenha sólidos. Sólidos que podem ser grosseiros ou um pouco menos grosseiros. Por exemplo, como garrafas, pedaços de plástico, papel, etc. e tal, que esses dejetos, esses resíduos podem acabar me atrapalhando futuramente ali no meu tratamento, tá? Quando eu trabalho com uma separação mais fina, ou seja, partículas menores, a gente geralmente trabalha com peneiramento, com peneiras. Tudo isso que eu estou falando agora, pessoal, futuramente em outros vídeos eu vou entrar mais detalhado. Quando for falar sobre gradeamento, vamos entrar fundo no gradeamento para entender o que é o gradeamento, como é que se dimensiona um gradeamento, como é que ele é feito, etc. e tal. As peneiras, então, são quando são sólidos mais finos, mais pequenos. Essas peneiras elas podem ser estáticas, ou seja, paradas, então o efluente passa pela peneira e sai, ou podem ser também mecanizadas, onde eu tenho um raspador que fica raspando essa peneira e deixando ela sempre desobstruída, né, para que ela possa funcionar bem. Tá? Ou também no tratamento preliminar eu posso utilizar uma outra operação unitária que é a sedimentação, por exemplo, utilizando caixas de areia. Isso é muito comum, por exemplo, em estações de esgoto, onde o esgoto vem carregando um monte de sólidos grosseiros, lodo, lama, areia, etc., que eu não tenho por que separar num tratamento físico-químico depois, eu posso simplesmente, por decantação física, fazer essa separação. Então eu posso ter uma caixa de areia que faz esse tipo de separação, tá? Outra operação que eu posso utilizar também, preliminar, seria uma flotação. Como é que eu vou fazer essa flotação? Através, por exemplo, de uma caixa de gordura. Um separador de água é óleo, né? Então eu vou fazer uma flotação, o óleo, que é o meu resíduo, vai flotar na superfície e eu vou retirar ele. Tá? Para evitando que ele vá para as etapas posteriores e causando o consumo de produto químico ou uma sobrecarga biológica no reator biológico, né? Em alguns casos, não é muito comum, eu posso também fazer uma filtração prévia. Não é muito comum, mas é possível de se fazer também. Agora, quando a gente passa para um tratamento terciário, sim, eu posso lançar, e geralmente se lança a mão de filtração, que pode ser uma filtração com areia, com quartzo, ou com carvão ativado, ou com outro tipo de material, com zeólitas, por exemplo, e também mais avançados, como microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, né? São processos de separação física por filtragem, né? Por membranas. Também é possível utilizar uma outra operação unitária, que ela é física, que é o chamado stripping. O que é o stripping? Nada mais do que o famoso lavador de gases. Então, se eu tenho algum processo onde eu quero remover alguma coisa, algum contaminante que seja gasoso, eu posso fazer uma lavagem em um lavador e remover esse poluente aí. Tá? Como tratamento, como operação unitária agora, já entrando nos tratamentos dos fenômenos químicos, né? Ou seja, um processo unitário químico, que aí nós entraríamos no tratamento primário, que é um tratamento físico-químico. O primeiro de todos eles nada mais é do que o acerto de pH, né? O acerto de pH ele é fundamental porque todas as reações químicas necessitam de um pH específico para ocorrer. E essas reações químicas podem ser reações por exemplo, de oxidação. Se no caso eu tenho que destruir, por exemplo, oxidar um cianeto, oxidar um sulfeto, oxidar alguma carga orgânica que eu queira destruir. Podem ser reações de redução, quando eu quero reduzir, por exemplo, um cromo hexavalente para trivalente. Quando eu quero reduzir, por exemplo, um excesso de cloro ativo, também vou fazer uma redução. Podem ser também reações de precipitação, se eu tiver metais pesados, por exemplo, cromo, níquel, chumbo, zinco, etc. e tal, eu posso querer fazer uma precipitação. Então eu tenho que ter um ajuste de pH para que esses metais atinjam uma forma insolúvel e precipitem.
E também existem outros tipos de reações que eu posso fazer no tratamento físico-químico, que são reações de troca iônica. Eu vou trocar um íon pelo outro, ou vou inertizar um íon, tá? Existem também alguns poluentes, alguns contaminantes que são bem complicados. A gente chama de poluentes persistentes, tá? Que são bem difíceis. Entre eles, nós temos, por exemplo, os pesticidas, os agrotóxicos, pesticidas. Alguns tipos de detergentes, né, chamados também de surfactantes, que não são biodegradáveis e é difícil eliminá-los por tratamento convencional. E também existem alguns outros compostos que são chamados de compostos orgânicos persistentes, como por exemplo, alguns medicamentos, algumas enzimas, algumas toxinas também, que são bastante difíceis de ser eliminado do efluente. E às vezes eu tenho que lançar a mão de processos oxidativos enérgicos para poder inertizar essa substância, ou seja, transformá-la numa forma mais inócua e depois removê-la por um outro processo, que pode ser uma adsorção com carvão ativado, ou uma ultrafiltração, ou uma nanofiltração, ou uma osmose reversa. Tá? Muito bem, então esses são os fenômenos químicos que fazem parte das operações unitárias químicas. Nós temos também operações unitárias, ou processos unitários, melhor dito, biológicos, onde a degradação da matéria orgânica vai se dar por meio de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ter a característica anaeróbia, ou seja, são micro-organismos que se desenvolvem na ausência do oxigênio, então eles não dependem do oxigênio, seja atmosférico, seja da água, para fazer o seu metabolismo. Eles vão fazer isso na ausência do oxigênio, então são processos anaeróbios. Entre eles nós temos, por exemplo, as lagoas anaeróbias, nós temos as famosas fossas sépticas, que a gente usa até hoje ainda em algumas residências. Nós temos também os reatores anaeróbios, que podem ser de vários tipos, como de reator anaeróbio de manta de lodo, que é o famoso UASB, né? E nós temos também os filtros anaeróbios, que são todos processos onde os micro-organismos vão se desenvolver na ausência do oxigênio. E também temos os processos biológicos aeróbios, que são aqueles que vão se desenvolver na presença do oxigênio. Entre eles eu posso citar, por exemplo, as lagoas aeradas, onde tem os aeradores que fazem a aeração da lagoa. Nós temos os filtros biológicos aeróbios, onde o efluente é aspergido como se fosse um chuveiro, né, no meio filtrante. Então são os filtros aeróbios. Nós temos também os reatores anaeróbios de discos rotativos, que está tendo um crescente de uso, né, nesses últimos anos, bem interessante, chamados de biodiscos, né? E também temos as lagoas, os lodos ativados, que os lodos ativados seria, digamos assim, o top, né, dos processos aeróbios, tá? Tudo isso nós vamos ver em detalhes ao longo dos nossos vídeos, com calma. Eu só estou fazendo um resumão para vocês aí de tudo isso, tá? E também nós temos alguns processos que são mistos, como por exemplo as lagoas de estabilização. Elas unem processos anaeróbios na parte inferior da lagoa e processos aeróbios na parte superior da lagoa, tá? E depois, como processos unitários, né, de nível de tratamento terciário, nós temos então a osmose reversa, nós temos a troca iônica, nós temos a evaporação, que pode ser atmosférica ou a vácuo, entre outros processos que são de operações físicas, tá? No caso, são operações unitárias físicas. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu quero comentar uma coisa com vocês que é muito importante, que são os ensaios de tratabilidade. Qual é a importância dos ensaios de tratabilidade na hora de dimensionar, escolher ou adequar um tratamento de efluentes? E por que é que eles são tão importantes, tá?
Nos vemos no próximo vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu ok aí e compartilhe com outros. O nosso objetivo aqui, como eu já falei desde o primeiro vídeo, é disseminar conhecimento. Nós estamos na fase inicial desse projeto todo. À medida que nós formos avançando, mais e mais coisas nós queremos agregar, mas precisamos que vocês nos ajudem também divulgando o nosso canal, tá bom? Um abraço, um bom trabalho a todos.